E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, tudo em paz. Vamos lá, né? Como eu disse a vocês, começar a nossa correção das atividades. Então, hoje eu vou começar corrigindo aqui a atividade que vocês fizeram do nosso roteiro de estudos, certo? Essa atividade já foi lá no início do nosso estudo. Eu passei esse link desse arquivo na aula 5, a nossa aula do dia 30 de março, me parece. Não, foi do dia 24 de março, certo? Essa aula foi passada e esse arquivo que vocês estão vendo aí na tela, que é o arquivo do roteiro de estudos do 9º ano, ele foi disponibilizado nesse dia, no dia, repito, 24 de março, quase um mês atrás. Então, nessa aula 5, que foi quando eu expliquei para vocês sobre a medição dos itens de casa, e eu disse que vocês teriam à disposição uma régua online, caso não tivessem nem a régua, nem a trena e nem a fita métrica em casa, enfim. Foi naquela época, já tem muito tempo, ninguém nem lembra mais, não é? Então essa foi a nossa aula 5, onde eu disponibilizei esse material. E aí na aula 13, vocês tinham que ter postado para mim as respostas dessa atividade, ok? E a data final para entrega dela foi 13 de abril, ok? Até hoje ela foi postada no dia 5 de abril e vocês teriam até o dia 13 de abril para ter me devolvido essa atividade. 29 pessoas constam na minha relação de que devolveram a atividade, inclusive eu já verifiquei todas as mesmas 29 entregues e também já atribuí a pontuação de vocês pela participação. Lembrando que a partir da nossa próxima unidade, nós teremos um critério maior para atribuir a nota de vocês nesse sentido, tá certo? Mas enfim, vocês estão vendo aí, eu já estou na página certa da atividade. Eu vou dar só uma mexida aqui para a gente voltar para a página anterior, aliás, para o início, né? Essa foi uma atividade elaborada pelos próprios professores do estado e foi disponibilizada, os professores do MTEC, do Ensino Médio Tecnológico, e foi disponibilizada no dia 27 de abril do ano passado. Foi uma aula de matemática realizada entre as 11 e 12 da manhã, com o tema A Função dos Números na Sociedade. Então eu pedi que vocês lessem esse texto, então eu vou ler aqui rapidinho com vocês, mas eu não pedi nada relacionado ao texto propriamente dito, certo? Tem algumas perguntas aí que eu vou estar ponderando com vocês agora, e a partir dessa nossa aula de reflexão, vocês fiquem à vontade para resolver o que vocês acharem convenientes, tá bom? Mas vamos lá. O texto fala os números racionais e o uso do dinheiro. Você já pensou como gastar o seu dinheiro quando tiver um emprego? Pergunta interessante para vocês. Antes de responder as perguntas abaixo, se puder, assista o vídeo Pai Rico, Pai Pobre. Então, quem quiser e puder, clica nesse link, porque o vídeo é bem interessante, é um vídeo curtinho. Escreva brevemente sobre ou como a diferença entre passivo e ativo, ou seja, como os créditos e as despesas podem impactar na situação financeira das pessoas. Então aqui a gente não está falando de sacanagem não, que muitos já estão dando risada aí. A gente está falando de coisa séria. E quem estuda contabilidade aprende essas expressões de ativo e passivo como sendo expressões relacionadas ao patrimônio de uma empresa ou até mesmo o patrimônio de uma pessoa física, ok? E aí a gente fala aqui que ele quer saber, na verdade, o que é que diferencia um do outro em relação aos créditos e despesas de uma pessoa. Converse com a sua família, já no tópico 2, sobre como é feito o uso do dinheiro para o pagamento das despesas. Disponha em ajudar a fazer os cálculos, caso necessário. Então aí é uma proposta
para que vocês façam em casa com a família de vocês. Vejam como é que é feito o uso do dinheiro na casa de vocês para pagar a despesa. Faz uma tabelinha para saber quanto é que gasta de água, de energia, quanto é que gasta de telefone, de internet, agora com a pandemia, de gás, de comida, transporte, roupa, enfim, alimentação, tudo o que se gasta na família de vocês durante o mês. Vocês podem até ajudar os pais de vocês a fazer essas contas, certo? A pergunta 3 diz o seguinte: será que é necessário fazer uma associação entre os números positivos e negativos que a gente estudou em matemática e a ideia de débito e crédito, ou de crédito e débito? Como você faria? Escreva brevemente sobre o que você acha dessa possível associação. E a questão 4. Podemos dizer que R$ 500 creditados numa conta bancária é o mesmo que mais R$ 500. Se forem debitados, ou seja, se forem subtraídos, né, serão R$ 700 dessa conta, ficando um saldo negativo de 200. Então, quando se diz crédito bancário, o dinheiro entra na conta, então é mais 500. Quando se diz débito, tira-se o dinheiro. Então, se a gente tirou 700, a gente fica com um saldo de menos 200. Como você representaria essa situação? Então, eu acabei de falar aqui para vocês. Caso a gente fosse responder, era só colocar os números aí e responder, tá certo? Vou colocar aqui rapidinho. Aqui a questão da assinatura. Então, a gente tem aqui draw. A gente tem na conta 500, certo? E aí se... Aliás, espera aí, deixa eu voltar aqui, que eu me lembrei que quando a gente sai da tela, vocês não tem como ver mais, não é? Então, eu vou colocar aqui mesmo. Deixa eu colocar aqui do lado. Se a gente tem 500 mais 500, né? Mais 500 menos 700, isso vai dar menos 200 na nossa conta, ok? Então, se eu tenho mais 500 porque foi creditado e menos 700 porque foi debitado, ou seja, subtraído, a gente tem menos 200. E aí na questão de baixo, vamos lá. Eu só respondi isso aí só para vocês entenderem melhor, tá certo? Vamos lá. Na questão 1 aqui, que é uma questão adaptada da Prova Brasil de 2011. Beber uma aguinha aqui. Pedro e João pouparam dinheiro durante 30 dias para irem ao cinema. No final, João tinha R$ 20, que correspondiam a R$ 8 a mais que Pedro. Então, João e Pedro tinham juntos quanto? Vamos lá. Então, a gente vai pensar junto aqui. Se eu tinha, aliás, eu não. Se João tinha, deixa eu fechar aqui e abrir outra aqui, mais embaixo, pronto. Se João tinha R$ 20, isso correspondia a R$ 8 a mais que Pedro. Então, 20 menos 8 equivale a 12. Então, significa que Pedro tinha R$ 12, porque João tinha R$ 8 a mais do que o que Pedro tinha. Tá certo? Então, se um tinha 20 e o outro tinha R$ 8 a mais, significa que o outro tinha 12. 12 mais 8 vai dar os 20. Só que a pergunta que ele quer saber é quanto João e Pedro tinham juntos. Então, se João tinha 20 e a gente acabou de descobrir que Pedro tinha 12, então, deixa eu colocar um espaço aqui, 20 de um mais 12 do outro, a gente vai ter 32. Letra alternativa B. Ok? Super fácil, né, gente? Super fácil isso. Então, vamos lá. Continuando aqui. Questão 2 agora. Vamos para a questão 2 aqui.
Se eu tenho aqui, vamos lá, Carlos realizou, essa questão 2 é parecida com a questão que a gente estava falando anteriormente, dos 500 reais, dos 700 reais debitados lá no exemplo do texto. A questão 2 diz o seguinte: Carlos realizou depósitos e retiradas em sua conta bancária durante 5 dias consecutivos, como demonstrado na tabela ao lado. Aqui está a tabela. Então, na segunda-feira entrou, né, crédito, entrou R$22. Na terça-feira saiu R$5. Na quarta-feira entrou R$13. Na quinta-feira entrou R$50. E na sexta-feira saiu R$29. Na linguagem bancária, segunda-feira creditou 22, terça-feira debitou 5, quarta-feira creditou 13, quinta-feira creditou 50, sexta-feira debitou 29, ok? Crédito entra, então é mais, entra na conta. Débito diminui da conta, então é menos, beleza? Então continuando aqui. Sabendo que um dia antes de realizar o primeiro depósito, Carlos constatou que seu saldo era de R$20 negativo. Então aqui, ó, antes da segunda-feira, o saldo dele era menos o que? R$20. Vamos ver o que é que vai acontecer agora. Qual será o seu novo saldo após a retirada realizada no último dia que ele movimentou a conta? Então vamos lá, vamos refazer essa conta. Se o saldo era negativo de R$20 e creditou 20, quanto é que vai ficar aqui de saldo? Mais 2. Alguém disse aí? Beleza. Ok? Vamos adiante. Agora no dia seguinte do mais 2, foi o que aconteceu aqui. Vamos ver aqui. Debitou R$5. Então, mais 2 menos 5, vou botar o saldo aqui do lado, ó. Menos 3. Ok? Tranquilo, né? Vamos adiante. Então, o saldo ali, na terça-feira, a conta estava negativa em R$3. O saldo estava vermelho, estava devedor. E aí, na quarta-feira, ele foi lá, senhor Carlos, né? E colocou na conta, ó, creditou, ou seja, mais R$13. Então, se estava negativo em 3 e ele colocou 13, qual vai ser o saldo agora? R$10. Positivo e operante. Não vou botar nem o sinal, viu? Que a gente já sabe que quando não tem sinal é mais. Então, eu tenho agora na quarta-feira um saldo de R$10. Na quinta-feira colocou mais 50. Opa, o negócio agora melhorou. Então, se ele tinha 10 e colocou 50, agora ele vai ficar com quanto? R$60 na conta. Ok? Beleza. R$60. Quando chegou na sexta-feira, ele tirou R$29. Se ele tinha 60 e tirou 29, ele vai ficar com saldo de R$31. Qual é a letra certa aqui, gente? Letra B, R$31. Muito fácil, muito fácil. Não dá nem graça esse negócio. Vamos lá, vamos descer aqui para a questão 3. Opa, passei demais, deixa eu voltar aqui para as fatias. Bom, as figuras abaixo, nas figuras abaixo, né, faltou um N ali. As áreas escuras representam partes do total de uma dívida mensal de uma família. A parte escura, que representa aos 3/5 de toda a dívida da família, é letra A, letra B, letra C ou letra D? Então vamos lá. A parte escura representa a dívida. Então eu tenho que ter 3/5. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 partes escuras. Não pode ser. Por que não pode ser, professor Evandro, se é 3/5? Ah, gente, porque aqui eu tenho, ó, 6, 7, 8. O meu todo aqui é 8.
5 é o que está pintado. Então, na verdade, essa fração aqui seria 5 oitavos e não 3 quintos. Ah, então é a letra B, professor. Vamos ver se é a letra B? Eu tenho pintado 1, 2, 3. Ó, será que é a letra B? Vamos ver agora. Mas qual é o meu todo aqui na letra B? Vamos contar tudo então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meu todo é 8. Então aqui eu não tenho 3 quintos, eu tenho 3 oitavos. Não é também a letra B. Ok? Vamos adiante. Tá tranquilo, né? Aqui eu só tenho, ó, 2 pedaços pintados. Então não é essa também. 2, 3, 4, 5. Ó, apesar de ter 5 partes aqui, que é o todo, só tem 2 pintadas, que é o que representa a parte escura. Então não é a letra C também. Então, se não é a A, não é a B, não é a C, só pode ser a letra D. Por que só pode ser a letra D? Vamos ver aqui, gente. Porque repare, ó. Eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Que é o meu todo aqui, ó. 5. E tenho aqui, ó. Vou botar outra cor aqui. Outra forma, outra cor não. Outra forma. 1, 2, 3. 3 pintadinhos. Então, 3 é a parte, 5 é o todo. Então, a alternativa certa da questão 3 é a letra D. Gente, muito fácil. Tá parecendo coisa de alfabetização isso aqui. Aí tem mais aqui, ó. Continua a questão 3 na outra página. Escreva em número decimal a fração correspondente a cada área escura do exercício anterior. Então vamos voltar lá, ó. Ele quer na letra B, na letra A, que a gente transforme em decimal. Então como é que a gente faz para transformar em decimal? Que eu já esqueci. A gente pega os números e divide, né, o numerador pelo denominador. Então vou começar logo pela letra D. Dividindo 3 por 5. Quando a gente divide 3 por 5, eu não tenho como fazer a conta aqui para vocês verem. 3 dividido por 5 vai dar quanto, gente? 0,6. Vai dar 0,6. Então eu vou colocar aqui. Deixa eu pegar aqui meu texto. Colocar aqui do lado. 0,6. Ok? Dividindo, ó, 3 por 5, gente. 3 dividido por 5 dá 0,6. Agora vamos ver esse aqui. Quantas partes pintadas? 2. De um total de quantas partes? 5. Então o que a gente faz? Divide 2 por 5. E dividindo 2 por 5, a gente vai ter 0,4. 0,4. Tudo bem aí? Tá todo mundo vivo? Então vou colocar aqui, ó, 0,4. Estamos escrevendo na forma decimal cada fração, cada parte de dívida aqui correspondente. Vamos ver aqui a letra B agora. Está igual a japonês, fazendo de trás para frente, ó, do fim para o começo. 3 é a nossa parte de um total de 8. Então a gente vai pegar o 3 e vai dividir por 8. 3 dividindo por 8 vai dar 0,375. Então vou colocar aqui 0,375. E a letra A, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas, com mais 3 vão dar 8. Então eu divido 5 por 8. E quando divide 5 por 8, vai dar quanto, meu povo e minha pova? 0,625. Então a letra A, vou pegar aqui outro aqui, vou botar aqui a letra A, vai dar, venha,
Ou por que não veio agora? Aqui. A letra A vai dar 0,675. E ficou clarinho, eu queria que fosse igual ao outro. Mas enfim, aqui, negrito. Pronto. 0,625. Deixa eu corrigir aqui. 25. 625. Pronto. Então respondemos aqui a letra B. Ok? Agora escreva na ordem crescente cada número decimal. Vamos voltar lá então. Quem é o menor aqui? 0,625, 0,375, 0,4 ou 0,6? Basta a gente olhar o primeiro número após a vírgula. Quem é menor? 6, 3, 4 ou 6? 3. Então quem vem primeiro aqui? 0,375. Deixa eu colocar aqui. 0,375. Depois dele, vem quem? Vamos voltar lá. 0,4. Depois vem 0,4. Depois vem quem? Eu não vou colocar menos não, senão vocês vão se confundir tudo aqui pensando que é sinal de menos. Deixa eu colocar aqui uma barra para separar. Não gostei dessa. Vou botar essa. Pronto. 0,375. Depois vem 0,4. Aí vem agora sim. Se bem que isso aqui também é um símbolo matemático, mas vocês não conhecem, então não tem problema eu usar agora. Depois vem o quê? E agora, gente, eu tenho 0,6 e 0,625. Quem vem primeiro? Isso, alguém falou aí, 0,6, porque é como se fosse 0,600. E 600 é menor que 625. Muito bem. Então vem 0,6 e o último número 0,625. Lembram que uma coisa parecida com essa caiu no nosso teste? Pois é. Então quem fez os exercícios que eu pedi não teve dificuldade em fazer o teste, porque isso aqui foi um exercício a mais para que vocês tivessem a compreensão dos números inteiros, positivos e negativos, relacionando com os números racionais, certo? Então, aqui não tinha dificuldade nenhuma para fazer. Vamos ver a questão 4 agora. Questão 4 nos diz o seguinte: uma pessoa foi à feira com R$90. Pagou R$10 em 1 quilo de farinha de trigo. Vamos lá, vamos fazer as contas aqui. Então a pessoa foi com R$90. Aí pagou R$10 na farinha de trigo. Farinha de trigo cara. Deu quanto? Vou botar aqui juntinho, senão não vai caber. Deu 80, não é isso? Bom. Aí vamos continuar. Comprou 2 dúzias de banana, sendo que a dúzia da banana custava R$9,50. Primeiro, uma dúzia de banana vem quantas bananas? Lógico, 12, né? Então, comprou 2 dúzias. Comprou quantas bananas? 24 bananas. Muito bem. Mas eu não quero saber quantas bananas que foram compradas. Eu quero saber quanto custava 2 dúzias de banana. Então, se uma custou R$9,50, 2 vai custar o dobro, não é isso, gente? 9,50 vezes 2 vai dar quanto? 19. Então, já vou diminuir logo aqui de 19. Vai dar quanto aí? Façam a conta. 80 menos 19. Quanto deu? Tô esperando. 61? É isso mesmo? Ok. Tão rápidos vocês. Vamos lá. Na volta para casa, ela entrou em um mercado e pegou 3 quilos de açúcar, gastando mais R$9. Eita, Lelê. Então, menos R$9. Vai dar quanto agora? 61 menos 9. Já fizeram a conta aí? 52, né, gente? Muito bem. Isso aí. Deixa eu descer um pouquinho isso aqui pra gente ler o resto do texto. Não dá não, é? Peraí. Deixa eu ver aqui se eu consigo arrastar aqui. Agora. Então vamos lá. Quando ela chegou em casa, contou o dinheiro dos trocos recebidos. Qual foi o total da soma dos trocos recebidos? Então, o total foi, já fizemos aqui, R$52. Ok, gente? Fácil, né?
Mamão com açúcar, isso. Muito tranquilo, muito de boa. Deixa eu clarear isso aqui tudo aqui, deixar tudo aqui em destaque. Então, essas eram as questões para serem resolvidas por vocês. Somente isso. Então, quem fez, maravilha. Eu fiz as correções, né? Fiz, é lógico, uma avaliação. Mas como eu tinha dito a vocês, o mais importante para mim era vocês terem aprendido a acessar o roteiro, aprendido a fazer a resolução. Algumas pessoas responderam no Word, outros responderam no caderno, não tinha problema. Vocês faziam onde achavam mais interessante para vocês. E aí eu recomendo que vocês assistam o vídeo Pai Rico, Pai Pobre, porque a gente vai trabalhar ainda com porcentagem, a gente vai trabalhar com situações problema, e isso vai ser muito interessante. E além de ser interessante, é bom para vocês também, porque vocês vão aprender coisas que têm relação com a vida cotidiana de vocês, com o dia a dia de vocês. Então a gente está falando aqui de ir na feira, a gente está falando aqui de uma conta bancária que está sendo movimentada durante uma semana. Então tudo isso são coisas que estão relacionadas com o nosso dia a dia. E aí a pergunta é, o que é e para que serve o conjunto dos números racionais? Que números pertencem ao conjunto dos números racionais? O que é e para que serve uma reta numérica? Então tudo isso a gente já estudou e vocês sabem responder. Então os números racionais servem para a gente representar partes de um todo, né? Então a gente, quando falou sobre eles na aula, a gente falou sobre a pizza, a gente falou sobre o bolo, a gente falou que as fatias elas têm que ser proporcionalmente do mesmo tamanho, senão tem briga. Não é só a questão de ter briga, é porque se as fatias não tiverem o mesmo tamanho, a gente não está trabalhando com fração, a gente está trabalhando com invenção da nossa mente, e isso não é matemática. A matemática ela tem que ser exata, a matemática ela tem que ser precisa, objetiva e clara. Ela não admite dúvidas, ela não admite questionamento, ela é exata, ok? Que números pertencem ao conjunto dos números racionais? Nós também já vimos isso, são as frações, são os números decimais. A gente viu também que a fração, quando ela tem o número 100 no denominador, ela é chamada de fração centesimal, ou a gente também pode representá-la como porcentagem, certo? Então, também é uma forma de representar. E para que serve uma reta numérica? A última pergunta aí. A reta numérica, ela serve para nós colocarmos em ordem os números. E a gente já aprendeu isso quando a gente mediu em nossas residências os objetos e construímos aquela tabela em ordem crescente e em ordem decrescente, tá certo? Eu vou parar por aqui porque nós já temos 28 minutos de aula e se fosse uma aula normal, teríamos 30 minutos, tá ok? Então assim a gente fez a correção da nossa primeira atividade. Essa videoaula é a primeira de correção e na sequência a gente vai lançar a segunda videoaula com a correção da atividade do nosso livro. Deus abençoe vocês, espero que não tenha ficado dúvidas. Não esqueçam de colocar presente nessa aula que vocês assistiram, tá certo? E se tiver alguma dúvida, é só colocar no comentário junto com a palavra presente da chamada virtual. Coloca lá, professor, eu não entendi a questão tal. Professor, eu fiquei com dúvida na questão tal. E aí, se vocês quiserem voltar para suas atividades para olhar se vocês fizeram certo ou não, lá no caderno ou no que vocês postaram, vocês também podem fazer isso, tá certo? Então, valeu, galera. Mais uma vez, obrigado. Cheiro no tupete. Até a próxima. A próxima já é já já.